Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Gostaria de falar para vocês que é uma honra estar aqui com vocês, né, iniciando mais essa aula. Então, eu sou a professora Adriana. É um prazer estar com vocês, tá? Nesse dia tão importante para mim e para vocês. Então, hoje nós iremos falar de filosofia, né? Um tema muito bacana. Eu particularmente amo filosofia. Espero que vocês gostem também. Gostaria que essa aula fosse ministrada de forma presencial, né, que seria bem mais agradável. Quando a gente está juntos é mais fácil, né? Por quê? Porque tem o feedback ali em tempo real. Porém, nós faremos essa aula à distância, porque nós sabemos que o momento está complicado, né? Essa pandemia que nós estamos passando por ela está num momento muito crítico, mas mesmo à distância, quero dizer para vocês que eu estarei à inteira disposição. Qualquer dúvida, vocês poderão estar me procurando, mandando mensagem, e a gente vai trabalhando da melhor maneira possível, certo? Então, filosofia. O que significa filosofia para vocês? Né? Como essa própria imagem aqui, ela nos diz. Ela já diz bastante coisa. Né? Então, a filosofia o principal objetivo da filosofia é esse, é nos levar a pensar, nos levar a buscar sabedoria. E para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa aprofundar nos conhecimentos, não é mesmo? Então essa imagem ela nos diz tudo. Então, o que significa filosofia para vocês? Qual o significado da palavra filosofia para vocês? Nós já sabemos que ela é de origem grega, né? E não poderia ser diferente. Por quê? Porque a Grécia ela é considerada o berço da filosofia. Ou seja, na Grécia nós tivemos grandes filósofos, homens pensantes, homens magníficos, homens que fizeram trabalhos extraordinários e que são marcados, esses trabalhos deles são marcados até hoje, principalmente na área da educação. Então, assim, tudo que a gente faz ainda é embasado naqueles pensamentos, naquelas teorias, naqueles estudos que foram feitos há milhares de anos e que repercute até hoje em nossas vidas e na educação, certo? Então, a filosofia, ela é uma palavra grega, né, do verbo phili, que significa amar. E Sofia, ela designa, antes de tudo, da capacidade ou a habilidade do saber, do conhecimento, do aprender. Então, quando nós juntamos essas duas palavrinhas, nós podemos dar a elas o nome de amor à sabedoria, porque esse é o papel da filosofia, nos levar a pensar, nos levar a buscar, a aprender, a aprofundar nas nossas dúvidas, para que possamos adquirir assim conhecimentos. Por isso filosofia é tão importante. E são abordados alguns princípios dentro da filosofia. Que princípios são esses, professora? A existência e a mente humana, o saber, os valores, a moral, a linguagem. Então, quando nós paramos para pensar na filosofia, nós precisamos entender que ela é um conjunto de ideias, né? Um conjunto de ideias que nos leva a pensar e nos leva a ter mais e mais ideias. Tá? Esse é o objetivo da filosofia, nos tornar pessoas pensantes, principalmente pensamentos críticos, posicionamentos, tomada de decisão. Em tudo isso, a filosofia está presente em nossa vida. E o que é que ela proporciona para nós? Ela nos proporciona alguns hábitos. Quais, professora? Desconfiar do óbvio, não é? Tudo que nos parece muito fácil, que nos parece muito tranquilo, a gente desconfia. A gente tem até um dito popular que fala assim, quando a esmola é grande, o santo desconfia, não é mesmo? Então, assim, tudo que nos parece muito óbvio nos leva a ter desconfiança. Um outro hábito, ela vem para colocar razão nos nossos pensamentos, para nos fazer discernir, nos fazer julgar, nos fazer avaliar situações. Ela serve para fazer com que tenhamos pensamentos próprios, né? E que nos instiga a procurar pela verdade. Então, assim, nós sabemos que nós, por natureza, já somos curiosos. Desde que nascemos, a gente já desperta alguns hábitos curiosos, né? Nascemos e já queremos aprender a falar, queremos aprender a engatinhar,
a andar. Então, assim, são coisas naturais, é um processo natural da vida do homem. E com o passar dos anos, a gente começa a estudar para que possamos buscar assim um pouco mais de conhecimento. Então, se a gente parar para pensar, a filosofia ela está presente na nossa vida desde que nascemos, não é mesmo? Isso é muito interessante. E ela nos traz algumas preocupações, principalmente preocupações pelas questões humanas. Por quê? Porque ela começa sempre com alguma pergunta. Os grandes filósofos, eles trabalhavam embasando perguntas. Muitos respondiam algumas perguntas através de outras perguntas, né? Então, nem sempre a resposta é o mais interessante, e sim a pergunta. Por quê? Porque através da pergunta nos leva à curiosidade, ao interesse pela busca. E se você faz uma pergunta e de imediato já tem uma resposta concreta, não é interessante, né? Nós precisamos ser motivados e a curiosidade nos leva a isso. Então, quando a gente começa a perguntar o porquê das coisas, que sentido tem o universo, por que é que eu sou eu e eu não sou outra pessoa, não é interessante? Às vezes parece até um pouco assim, loucura, mas é interessante a gente fazer essas perguntas, porque isso nos leva a pensar. O que há depois da morte? Né? Qual o significado da vida? O porquê que eu estou aqui nessa dimensão? Será que existem outras? Então, sim, lógico, a gente somos motivados às vezes pela nossa fé ou por algumas questões científicas, mas quando a gente começa a se fazer pergunta, a gente começa a despertar uma curiosidade enorme. Por isso que a filosofia ela está presente na nossa vida em tudo aquilo que nós indagamos, né? São perguntas desse tipo que dá origem, que dá lugar à filosofia em nossas vidas. E com isso ela nos traz o quê? Um saber filosófico. Por quê? Porque a partir do momento que nós perguntamos, nós vamos adquirindo e nós vamos encontrando, algumas vezes, as respostas, né? Nem sempre temos resposta para tudo, porém, as que a gente consegue obter já vai nos trazendo conhecimento, já vai nos fazendo crescer. Quando eu me pergunto, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, né? O que é que cerca esse mundo ao qual eu vivo? Será que tem alguma razão, algum motivo específico para eu estar aqui nesse mundo? E se não há, por que eu estou? Né? Então, assim, o filósofo ele começa com essas indagações. E se a gente parar para pensar, todos nós temos um pouco de filósofo, porque todos nós nos perguntamos algo em algum momento da nossa vida, certo? E será que encontramos resposta para tudo? Não, né? O interessante é isso. Não encontramos resposta para tudo. Mas às vezes encontramos algumas que vêm justificar certos acontecimentos. E isso nos leva a ter conhecimento. Isso nos leva a ajudar a tomar decisões corretas, a descobrir algumas coisas. Então, às vezes, a gente precisa se agarrar a algo, ou a alguém, ou alguma coisa, para que possamos continuar firmes aqui com uma razão, com um propósito de vida. E o mundo precisa da filosofia? Será? Né? Tem polêmicas que chegam a ser encarniçadas através disso. Por quê? Porque hoje a filosofia para muitos ela se tornou algo perigoso. Por que é algo perigoso, professora? Porque ela nos leva a pensar, né? E a partir do momento que a filosofia leva o indivíduo a pensar, ela também leva o indivíduo a ter novos conhecimentos, a ter novas indagações e a não se contentar com qualquer resposta. E isso às vezes faz com que cause problema, né? Assim a filosofia acaba se tornando inimiga de alguns, principalmente no meio político, né? Por quê? Porque ele vem facilitado com o devasto número de pessoas que muitas vezes não tem tanto conhecimento. Quando você não tem pensamento crítico, você não tem pensamento próprio, você se torna um alvo fácil. É fácil manipular pessoas que não pensam. Mas às vezes complica porque no meio de 10, se um ou dois começam a indagar, a se questionar, a exigir posicionamento deles, principalmente do meio político, isso incomoda. Porque os governantes não querem pessoas pensantes.
Então, quanto menos pensa, mais fácil é de manipular. E ela é vista como ameaça, então, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da burguesia, a burguesia ela também precisa de uma certa razão, de uma certa forma, manipular as pessoas, porque elas precisam ser servidas. E quem é que serve a grande burguesia? A classe mais baixa, a classe menos pensante, a classe que aceita ser manipulada. Então, quando você começa a trabalhar a filosofia dentro dessas classes, dentro desses grupos de pessoas, isso torna ameaça. Outro lugar, no fanatismo das ideologias, tá? Esse fanatismo ele pode ser no meio religioso, ele pode ser no meio político, ele pode ser na elite, tá? Então, tudo isso proclama para quê? Para uma antifilosofia, ou seja, esse grupo de pessoas não querem filosofia inserida em grupos que são, para eles, importantes para servi-los, né? Então, assim, quanto menos eu penso, menos ameaça eu me torno. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, tentar descobrir para que serve a filosofia e não simplesmente dizer que ela não serve para nada. Ela serve muito para nos ajudar a pensar, nos ajudar a sair de situações as quais nós estamos, às vezes, sendo manipulados e nem sequer nos damos conta disso. E tem dois tipos de filosofia. Nós temos a filosofia de senso comum e a filosofia como ciência. Qual a diferença, professora, dessa filosofia? Aquela de senso comum é aquela que você cresce ouvindo, não é? Aquela que você aprende no seu meio social, no seu ambiente familiar. O que vem a ser isso? Aqueles ditos populares, por exemplo, homem que é homem não chora, Deus ajuda quem cedo madruga. Algumas vêm até de forma preconceituosas, como, por exemplo, lugar de mulher é na cozinha. Quantas de nós mulheres já ouvimos essa frase, né? E chega a ser feio, é arrogante, ela é preconceituosa. Porque lugar de mulher é onde ela quiser. A filosofia nos trouxe isso. Quando nós nos despertamos, nós enquanto mulheres, para o mundo profissional, para os estudos, ou seja, para uma vida conforme a gente almeja, conforme a gente quer. E não aquela vida que nos é colocada, empurrada, goela abaixo, certo? Essa é a filosofia de senso comum. Já a filosofia, por exemplo, a científica, ou a filosofia como ciência, ela já dá um lugar por exemplo, de pesquisas. A filosofia da ciência, ela se ocupa de questionar todos os aspectos científicos. Por quê? Porque ela precisa ser comprovada, né? Cientificamente ela precisa ser comprovada. Então, isso distingue a ciência dos demais saberes, porque ela, enquanto ciência, ela precisa ser conduzida de uma forma rigorosa, de uma forma imparcial. Ela precisa questionar os fundamentos de leis e elas precisam ser elaboradas, elas precisam ser organizadas, elas precisam ser comprovadas. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, trouxe para vocês aqui alguns filósofos, né? Filósofos da ciência. Quem nunca ouviu falar de Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein? Nós crescemos ouvindo falar desses cientistas. Nós estudamos sobre esses cientistas, sobre as grandes descobertas que eles fizeram e as coisas que eles deixaram no mundo para nós, né? As descobertas científicas, os inventos. Então, assim, foram homens fantásticos, com descobertas também fantásticas para o nosso mundo. E quando falamos, por exemplo, das culturas gregas, a gente fala muito sobre a arte de viver, sobre os sábios, sobre os gênios sapiencial e basicamente sobre a sabedoria, que é o quê? Uma filosofia popular, ou às vezes até uma conotação religiosa. Mas o saber dentro da cultura grega é muito importante, foi dali que surgiu, né? Foi ali que começou tudo, tudo de filosofia, toda a arte de pensar, de falar, de agir, como os nossos mestres, os nossos educadores eram tratados na época. Então, assim, eram pessoas muito importantes, né? Pessoas que traziam conhecimentos, que traziam ensinamentos, e então eles tinham os seus discípulos, as pessoas que os seguiam,
para ir atrás dessas descobertas. E era fácil naquele tempo, se a gente parar para pensar, porque hoje, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, eu entro no Google, com minutos, questões de minutos, eu já tenho em mãos tudo aquilo que eu estava procurando. Eles não. Eles levavam anos e anos e mais anos para descobrir alguma coisa, fazendo pesquisas, buscando, aprofundando. Então, assim, precisa sim ter todo um respeito, porque aquelas descobertas que foram feitas há milhares de anos, elas estão presentes hoje em nossa vida, principalmente na área educacional, né? Tudo é embasado através dessas pesquisas filosóficas, desses grandes pensadores, dos conhecimentos que eles trouxeram para nós. A cultura grega, ela tinha esse conhecimento e assim ela foi diferenciada também pela ciência, pelo logos do mundo, né? Pelos logos do homem. Qual a diferença? O logos do mundo, o mundo possui uma razão dentro de si. Então, assim, o porquê que ele existe, né? Quais são os mitos, quais são as religiões daquele período, os instrumentos para captar, para compreender, a racionalidade que ela entra como um papel, né, prioritário. É preciso ser racional, é preciso compreender o mundo, é preciso ter inteligência, é preciso buscar coisas novas. Tudo isso é o grande boom, digamos assim, da filosofia. Nos levar a buscar, nos levar a ter interesse, né, em novos conhecimentos e nos aprofundar nisso. Então, a filosofia, podemos dizer sim que ela é ciência, só que ela existe alguns tipos de ciência, né? Nós temos a ciência na racionalidade e criticidade. Por quê? Porque nós precisamos ter um raciocínio lógico, nós precisamos argumentar, nós precisamos demonstrar, porque ela prescinde da emoção, da fé, da leitura daquilo que é real. E a filosofia com procedimentos metódicos? É aquela filosofia, é aquela ciência que tem os métodos próprios do conhecimento, né? Ela tem um caminho já previsto, ou seja, eu já tenho tudo aquilo previsto, planejado, elaborado. Por que ela é sistemática? Porque ela precisa também ter conhecimento das verdades. E esses conhecimentos, eles precisam ser organizados. Ela precisa ser fundamentada? Precisa, porque ela busca razão, né? Ela precisa buscar a razão, ela precisa saber que ela situa além das ciências experimentais. E ela é também universal, ou seja, ela é um conhecimento globalizante. Ela busca essa totalidade na unidade do saber. E a sua origem? Quando surgiu, né? Onde? Quando a gente fala que a Grécia ela é o berço da filosofia, é por isso, porque a cultura grega ela gerou a filosofia propriamente dita, né? Essa ciência filosófica que nós estudamos até os dias de hoje, ela foi criada na Grécia. Então, assim, os filósofos chamados pré-socráticos, por exemplo, eles foram os primeiros a pensar de forma sistemática a filosofia. Não que não havia pensantes antes deles, sim, mas eles organizaram, eles sistematizaram esses pensamentos filosóficos. Né? Nas culturas anteriores, por exemplo, da cultura grega, já existia a cultura egípcia, a chinesa, a hindu. Houve também naquele período elementos filosóficos, mas eles estavam em outros contextos. Geralmente eles priorizavam a cultura religiosa, né? O contexto religioso. Então, a sabedoria de Israel, por exemplo, no Egito ou em outras culturas antigas, elas eram embasadas através de uma sabedoria popular, ou seja, era a experiência humana, né, acumulada, que era transmitida através de gerações, que seria aquele senso comum que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, eu embaso meu conhecimento através de coisas passadas, de experiências passadas. E já na filosofia grega, por exemplo, ele já embasava os conhecimentos naquilo que era real, né? E também buscando aquilo que estava no futuro.
Tanto é que até hoje nós somos levados através do conhecimento filosófico da filosofia grega. Por quê? Por causa dos pensantes daquela época, que nos levou e nos leva até hoje a trabalhar, né, embasado nesses conhecimentos, nessas pesquisas. Então, os gregos naquela época tinham ausência de escritos religiosos. Os gregos eles não possuíam livros religiosos. A religião ocupava o segundo lugar na vida deles. Eles queriam o quê? Buscar explicações racionais para aquilo que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, quais eram as razões para aquilo? Elas também eram uma sociedade democrática, né? O poder dos gregos eles provinha do próprio povo. Eles não possuíam uma classe sacerdotal naquela época. Então, assim, tudo que eles precisavam buscar ou resolver, criar normas, criar leis, eles tratavam disso em praças públicas. Tá? Então, assim, eles desenvolveram os discursos racionais e também as problemáticas da existência. Eles criavam, né, apareciam os problemas, eles iam atrás de soluções ali entre eles mesmos, do próprio povo. E com isso tinha também o mito. O que é um mito? Hoje, quando falamos em mito, nós já pensamos logo em Thor, né? Então, assim, nos deuses gregos. E realmente é o mito e a filosofia. Por que desse mito? Porque o mito ele assumiu uma forma narrativa imaginária. Então, várias culturas procuravam explicar a origem do universo através dos mitos. Seu funcionamento, a origem do homem, né, o afundamento dos costumes. Quantas origens vocês já ouviram sobre a criação do homem? Quantas teorias vocês já ouviram sobre a criação do homem? Se a gente for para o lado religioso, né, biblicamente falando, nós fomos criados do barro, do pó, por Deus. Se a gente for olhar o lado filosófico, né, a nossa vida nós originamos de quê? De um macaco. Então, assim, são várias teorias que falam sobre a existência humana. E os mitos, eles são divididos em 3 tipos. Tá? Nós temos os teogônicos, que são mitos teogônicos. São aqueles que tratam do princípio e da origem dos deuses, das forças misteriosas. Temos os cosmogônicos, que trata da origem do mundo e das coisas. E nós temos o antropológico, que trazem a explicação da condição humana, de onde viemos, como fomos criados, como nos desenvolvemos. E a passagem do mito à filosofia, né, do pensamento mítico para o pensamento filosófico, ele teve um passo relativamente pequeno. Por quê? Porque perguntar, entender, explicar o grande mistério que é o universo, apenas a resposta que mudou de plano. Então, assim, falando mitologicamente, nós saímos de um Olimpo e viemos para a Terra. Né? A mitologia também ela foi uma tentativa de explicação do universo. Tanto é que até hoje existem vários filmes, várias histórias, vários mitos sobre a existência humana, a criação humana, forças que nos levam a superar, a crer. Né? Muitas vezes é através de um mito que a gente encontra força para poder seguir a vida, superar um obstáculo. E então carece desse espírito filosófico. Por quê? Porque ele desloca o homem do seu próprio eixo. No momento em que nós buscamos respostas fora do espaço humano, não é fácil a gente encontrar essas respostas. E essa estrutura da filosofia, a primeira filosofia grega foi a cosmológica, ou seja, a busca pelos fundamentos do mundo, do qual todas as coisas são compostas. Lembra de onde viemos, para onde vamos? Em seguida, com Heráclito e Parmênides, a filosofia se tornou metafísica, ou seja, a discussão sobre o uno e o múltiplo, sobre o ser e o devir. Com Sócrates, a filosofia se voltou para o reto do viver, que, ou seja, conheça-te a ti mesmo. E depois Platão e Aristóteles veio com a filosofia que atinge o seu apogeu e se tornou universalista, ou seja, global, que nós pesquisamos, estudamos, aprofundamos até os dias atuais. Alguns grandes filósofos gregos que eu trouxe para vocês estar relembrando aí, né? Tales de Mileto,
Anaximandro, Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Platão. Sócrates e Platão são os mais conhecidos e estudados até hoje, né? Tudo que é referente à educação, principalmente, a gente trabalha muito Sócrates, porque foi um dos grandes pensadores. E concluindo, essa filosofia ela é uma contribuição mais importante da cultura grega, né, para a história da humanidade. Por quê? Porque ela exerceu influência direta no pensamento filosófico. Ela exerceu influência direta também no pensamento teológico, no pensamento cristão. Então, ela continua presente na Idade Média e na Idade Contemporânea até os dias de hoje. O ser humano ele age no seu meio, ele transforma a natureza, ele cria o próprio mundo e ele é essencialmente um ser cultural. Por quê? Porque através do local que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, que faz nós sermos um ser específico, né? As condutas são diferentes, as reações são diferentes, os pensamentos são diferentes. Quando nós vamos, por exemplo, estudar culturas, às vezes a gente se depara com coisas surpreendentes. O quão são diferentes as culturas, por exemplo, no nosso próprio país. A gente não vai nem falar de uma cultura lá fora, mas dentro do país, dentro do Brasil, existem inúmeras culturas. E às vezes a gente se surpreende ao estudá-las. Então, pessoal, é isso, tá? Esse é o nosso primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós demos uma aprofundada na filosofia. Trouxe para vocês uma mensagem, tá, de René Descartes, que diz assim: para os que não acham que a filosofia é importante, que o estudo da filosofia ele é mais necessário para regular nossos costumes e nos conduzir na vida que o uso dos nossos olhos para guiar nossos passos. Então, com isso, a gente entende a importância, né? A importância da filosofia na nossa vida, na nossa tomada de decisões, nas nossas escolhas de vida, no nosso futuro, na sociedade. Ela reflete em todos os momentos da nossa vida, tá? Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a participação de cada um. Um beijo a todos. Muito obrigada.